Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que alegria estar aqui para refletir com vocês o Santo Evangelho para o dia de hoje. Hoje onde celebramos com a Santa Mãe Igreja São Mateus Apóstolo. Lembrar a você de dar o seu like, dar o seu joinha, para que o YouTube possa expandir para mais pessoas as nossas reflexões, tá bom? Hoje, portanto, nós vamos refletir o Evangelho de Mateus 9 a 13, o Evangelho do próprio Mateus 9 a 13. E justamente nos diz o seguinte: naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Que esta santa palavra, que é o alimento da nossa alma, possa nos levar e nos guiar à salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Santo Evangelho de hoje nos mostra muito bem como a misericórdia de Deus age. O que é a misericórdia de Deus em nossa vida? Por quê? O mundo, ou seja, o inimigo, o nosso inimigo, tem utilizado o mundo para nos pregar uma misericórdia que não é a misericórdia divina. O que é que o mundo está pregando hoje? O que é que muita gente está pregando? O que é que muita gente está vivendo hoje em dia? Um amor de Deus, uma misericórdia que concorda com tudo. Naquelas velhas justificativas, Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, ou seja, eu posso viver no meu pecado, eu posso viver pecando, eu posso viver a minha escolha errada e viver numa vida totalmente contrária à graça de Deus, longe da graça de Deus, porque no final Deus é amor. Irmãos e irmãs, esta não é a misericórdia de Deus. Observem hoje, nesse encontro de Jesus com Levi, com Mateus, como ele aplica a misericórdia. Primeiro, ele aplica a misericórdia justamente não fingindo que Mateus não era quem era. Observem que quando questionado pelos fariseus, justamente Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque são eles que precisam de médicos. Ou seja, Jesus ali na casa de Mateus, Jesus na cara de Mateus e dos outros que estavam ali, não finge que não eram pecadores. Não finge que eles não pecavam. Ao contrário, ele afirma: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ou seja, eu estou na casa de pessoas doentes, sim, porque são essas pessoas que precisam de misericórdia, que precisam de cura. Irmãos, Jesus não finge que nós não pecamos. E por não fingir que nós não pecamos, a gente tem que lembrar da justiça divina, da justiça que vai nos julgar e que nos julga diariamente. Por quê? Para a gente também não cair nesse erro, Então, é uma frase que eu gosto muito de dizer, viu, irmãos? Jamais o pecado vai ser santificado. Por quê? Quando eu afirmo que no final Jesus é misericordioso, no final Deus é amor e tererê tarará, ou seja, logo eu posso viver como eu quero, porque no final Deus vai me abraçar e vai fingir que eu não estava errado, que eu não vivi uma vida errada, isso fere a misericórdia de Deus e é como se Jesus estivesse santificando o nosso pecado. Ou seja, eu estou pecando, eu escolhi viver uma vida errada, eu escolhi viver uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, e Jesus vai santificando, porque essa na verdade é sempre a tentativa. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nossos filhos espirituais chegam até nós querendo que a gente aceite o pecado, querendo que a gente santifique. E aqui, irmãos, é dentro e fora da igreja. Jamais Jesus Cristo vai santificar o nosso pecado.
Seja padre, seja bispo, seja leigo, seja cardeal, seja quem for, pecou é pecado. Precisa se arrepender, precisa mudar de vida. Então, observe, Jesus Cristo entra na casa de Mateus, lá também estão outras pessoas pecadoras, e ele não diz, não, aqui todo mundo é tranquilo, não. Ele diz, sim, eu estou na casa de pessoas doentes, e eu estou aqui justamente porque são os doentes que precisam de médico. São os doentes que precisam de cura, são os doentes que precisam de libertação. Então, não é chegar diante de Jesus Cristo, diante dos outros, ficar justificando o nosso pecado, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia. Mas é reconhecer esse doente, reconhecer esse pecador. E aí observe como age a misericórdia de Deus. Observem como Jesus age. O que é que Jesus diz a Mateus, a Levi, lá quando ele vai na coletoria de impostos? Vem e me segue. Essa é a misericórdia. A misericórdia de Deus não é uma misericórdia que concorda com o nosso pecado. A misericórdia de Deus entra na nossa vida não para deixar onde estamos no pecado. Este é o exemplo de Levi, de Mateus. Jesus vai lá com a sua misericórdia, mas tira Mateus do seu pecado. Por que tira Mateus do seu pecado? A gente sabe, comprovadamente, historicamente, que Levi, que depois vai chamar Mateus, recolhia os impostos, levava para o Império Romano e ali tinha o seu desvio, ele roubava, ele desviava. Então a mesma coisa que fazia Zaqueu e que depois vai prometer devolver muito mais. Então Jesus vai lá na situação de pecado de Levi e tira. Essa é a misericórdia de Deus, irmãos, não confundamos. Porque tem tantos irmãos e irmãs se perdendo, porque imaginam a misericórdia que concorda com o meu pecado, porque Deus é amor. Calma, o amor de Deus não é um amor que assina embaixo do nosso pecado. O amor de Deus é um amor que nos tira do nosso pecado. Essa é a grande mensagem de hoje. Jesus vem ao nosso encontro, Jesus vem diariamente à nossa coletoria de impostos, Jesus vem diariamente à nossa realidade, às nossas enfermidades, como foi na enfermidade de Mateus, de Levi, para nos tirar, curando dessa enfermidade. Irmãos e irmãs, fujam de uma misericórdia que concorda com o seu pecado. Irmãos e irmãs, fujam de um Deus, fujam de um Jesus Cristo misericordioso que não te arrasta para Ele. Fujam de um Cristo que talvez tenham lhe apresentado, que te deixa onde você está. Não porque, olha a palavra de Deus, Jesus Cristo, em todos os seus encontros, Ele tira a pessoa daquela realidade. Ele diz, vem e segue-me. Então pronto. Não dá para classificar a misericórdia como aquela que concorda com o pecado, como aquela que me deixa onde está. Essa é a misericórdia que o mundo prega, essa é a misericórdia que o inimigo tem pregado para ganhar a nossa alma. Então, hoje nós vemos nesse exemplo de Mateus, Jesus vai à sua casa, Jesus entra na sua intimidade, não finge que ele não pecou. Bem claro, na cara de todos ali, ele diz, sim, são pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, ou seja, eu estou na casa de pessoas doentes, mas, sendo misericordioso, ele foi resgatar desta enfermidade. Amados irmãos e irmãs, todos os dias, o Senhor nos visita onde estamos. O Senhor nos visita nas nossas enfermidades. O Senhor nos visita naquelas situações que nos afastam dele, justamente por isso que ele vai atrás, ele vem ao nosso encontro. E para nós hoje, para mim, para você, ele diz, vem e segue-me. Irmão, irmã, qual é a tua enfermidade diante de Jesus? Talvez é a sua oração que não está boa. Talvez é o seu casamento que não está sendo bem vivido. Talvez é a sua juventude que não está sendo bem vivida. Talvez é o seu namoro. Talvez é a sua castidade que não está sendo bem vivida. Então, qual é a tua enfermidade? Talvez são as palavras, a pornografia. Talvez é a sua língua que fala de todo mundo. Então, qual é a sua enfermidade? Quais são as nossas enfermidades hoje? Que Jesus, olhando para nós, como olhou para Mateus e os fariseus que estavam ali, disse, não, eles são doentes sim, e é por isso que eu estou aqui. Então, irmão, reconheça com humildade a sua enfermidade ou as suas enfermidades. E diga, Senhor, entra na minha casa também.
Senhor, vem me resgatar como resgatou Levi da coletoria de impostos, do seu antro de pecado. E rezemos também pela nossa igreja, para que ela resgate todos nós das nossas realidades de pecado e na Santa Mãe Igreja nos leve à santificação. Então, abramos o nosso coração ao Senhor com humildade e deixemos Ele entrar, deixemos Ele transformar. A misericórdia de Deus jamais vai entrar na nossa vida para deixá-la como está. Deus sempre entra na nossa vida transformando, porque a misericórdia sempre nos arrasta para frente. A misericórdia de Deus nos purifica, nos cura, nos salva. Concluo repetindo: fujam pelo amor de Deus, de um Jesus Cristo que concorda com o seu pecado, de um Jesus Cristo que assina embaixo do seu pecado, de um Jesus Cristo que te deixa como você está. Amém. Que a nossa mãezinha, a Mãe Santíssima, a Virgem da Piedade, interceda por nós e de seu Filho Jesus Cristo nos alcance a bênção e a graça da santificação. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.